Mães abençoadas, mães que Deus levantou. Embora o mundo esteja hoje menosprezando até o nome mãe, né? Tem uns doidos por aí, malucos, endemoniados, não é só doido não, né? Menosprezando o nome de mãe e outras bobagens mais. Mas nós vamos celebrar sim o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia da Família, porque isso tudo foi ideia de Deus. Foi Deus que criou a mãe, o pai, o marido, a esposa e a família. E nós estamos nessas últimas semanas ministrando sobre o tema por que precisamos de um avivamento. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema. Precisamos de mães de avivamento. Diga comigo, precisamos de mães de avivamento. Temos alguma mãe de avivamento aqui? Vamos orar, baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, somos tão gratos, Senhor, porque Tu és bom o tempo todo. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Espírito Santo, Tu estás aqui nessa noite. Tu estás aqui nesse lugar. E nós viemos aqui porque a nossa alma deseja Te ver, Te conhecer. Nosso espírito deseja e anseia ser alimentado pelas coisas do Espírito Santo. Então vem e ministra, Senhor, nessa hora. Enche esse lugar da Tua presença. Cerca esse lugar com anjos do Senhor. E nos ajude, Senhor, a ver, perceber a Tua glória que paira sobre esse lugar. Nós precisamos, Senhor, de mães, de pais, de avivamento. Homens e mulheres de Deus que se levantem para fazer diferença na sua geração. Profetizo que nessa noite o Senhor levanta aqui mulheres de Deus. Mulheres que amam o Senhor, que amam seus filhos, o suficiente para darem de si mesmos, para serem mulheres que injetam, colocam, semeiam a boa semente da palavra de Deus nos seus filhos, para que eles se tornem homens e mulheres de Deus para a Tua glória. Nós te pedimos assim no nome de Cristo. Todos dizem? Amém. Amém. Por que nós precisamos de mães de avivamento? Eu creio, irmãos, que a família e a igreja serão sempre os dois lugares onde as maiores investidas de Satanás vão acontecer. Assim tem sido durante todo o tempo da existência humana. O reino das trevas, ele sempre atacou a família, ele continua atacando a família e vai continuar atacando a família, porque ele sabe que é na família onde o sucesso de uma sociedade é determinado. A forma como uma sociedade vive, a maneira como uma sociedade define os valores da família, ou vive os valores da família, marcam, estabelecem os valores da próxima geração. Entretanto, a história nos mostra que em nenhuma época, jamais nenhuma civilização, nenhuma sociedade sobreviveu quando ela permite uma desintegração familiar, permite viver níveis de perversão sexual, como nós temos visto hoje, e a inversão de valores. Nunca na história houve uma sociedade que sobreviveu a isso. Isso nos leva a crer que ou nos próximos anos, ou o Senhor vai derramar um poderoso avivamento no nosso meio, que vai salvar essa geração da derrocada completa, ou vai haver uma hecatombe que não tem precedente. Eu prefiro crer na primeira opção. Quem quer primeiro comigo? O fato é, queridos, que nós somos resultados diretos da nossa relação com a nossa família. Você é fruto daquilo que seus pais legaram para você. Você é fruto de uma história. Você herdou não só um legado biológico, físico, natural,
mas você herdou também um legado espiritual. Você também herdou costumes, uma cultura, e você foi trabalhado nessa relação, nesse relacionamento que tivemos com os nossos pais através do amor. O problema é que essa é uma palavra muito mal compreendida hoje. Amor para muitos é sexo. Amor para outros é apenas afeição. Amor para outros é apenas um ajuntamento de pessoas. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito disso. E antes que a gente compreenda o papel de uma mãe, o papel de um pai, nós precisamos entender qual é o papel do amor na família. O primeiro passo é saber que o amor funciona em cima de 2 trilhos. Amor não é aquilo que eu penso que é amor. Amor é aquilo que a Bíblia define como afeição e limites. Para que o amor funcione, ele precisa de afeição, mas ele também precisa de limite. Amor não é somente afeição. Porque todo amor verdadeiro, ele impõe e ele requer limites. Amor sem limites vira libertinagem, vira bagunça. Por outro lado, amor sem afeição vira legalismo, vira uma coisa feia, vira uma coisa pesada, vira uma coisa emperrada. Portanto, precisamos desses dois balizamentos, afeição e limites. E essa comunicação acontece no lar. E é no lar que, enquanto o pai, a figura paterna, comunica aos filhos uma noção de identidade e destino, a mãe, por sua vez, traz uma comunicação ou uma noção de organização e vínculos. Enquanto o pai é aquele que estabelece destino para a sua família. Você sabe por que tem tanta gente hoje sem destino e sem identidade? Porque os pais abdicaram, os pais homens abdicaram do seu papel de dar esse destino a essa geração. Temos uma geração de andarilhos hoje. Meninos e meninas que não sabem quem são nem para onde vão. São vítimas ou são facilmente cooptáveis, porque não sabem quem são, não tem dentro deles um senso de destino, um senso de liderança. É isso que o pai faz. Ele estabelece um limite no nível da liderança do futuro dos seus filhos. Por outro lado, a mãe é aquela que estabelece ou reforça, constrói, edifica os relacionamentos dentro de casa. A mãe é aquela que tem a capacidade de perceber coisas que ninguém percebe. O homem não percebe, os filhos não percebem. A mãe é aquela que olha para você e diz assim: o que é que você tem? Aí você disfarça e fala: não tem nada. A mãe fala assim: eu conheço você desde que você estava aqui dentro. Eu sei. Ela pega no ar, porque ela tem essa habilidade, essa capacidade dada por Deus. Enquanto o homem, no lar, ele é o ser de maior autoridade, a mulher é o ser de maior influência. Você não tem ideia, mulher, da influência que você tem, o poder da influência que você tem, a influência que você tem de levantar e edificar a sua casa, e o poder da influência que você tem de destruir a sua casa. É isso que a Bíblia chama lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Há muitas mães poderosas que a Bíblia Sagrada registra. Eu queria só dar exemplo de algumas delas, porque elas marcaram e marcam a vida da gente. A primeira delas é Sara. Sara, esposa de Abraão. Essa mulher foi mãe aos 90 anos de idade. É claro que foi um milagre, mas há chance para você ainda, viu? Em nome de Jesus. Não é muito assim, né? Joquebede é uma mulher que escondeu Moisés por 3 meses
né? Ele se tornou o grande libertador de Israel. Essa mulher fantástica, chamada Ruth. Ruth era uma moabita. Ela nem pertencia ao povo de Israel, mas ela descobriu a beleza e o poder do Deus de Israel e se ajuntou à sua sogra Noemi, e por causa desse amor, dessa disposição de Ruth, ela se tornou a bisavó do rei Davi, e mais ainda, ela entrou na genealogia de Jesus. Isso diz que todos nós podemos fazer parte da história de Jesus, da família de Jesus, seja de onde a gente vem. Essa mulher chamada Ana, uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, mas um dia Deus ouviu a oração dela. Ela teve um filho, colocou o nome de Samuel, se tornou um dos maiores profetas do povo de Israel, e Deus ainda deu muitos outros filhos a ela. E por que não mencionar Maria, a escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador? Uma mulher que teve o privilégio de trazer à luz o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você, mãe, agora olhasse para mim e pensasse comigo. Você tem ideia do impacto que você pode produzir na vida do seu filho, da sua filha? Você tem noção do poder, da influência que Deus planejou que você tenha e que você projete sobre a vida dos seus filhos? Se você não tem, pare para pensar agora mesmo. Porque o mundo tem tentado reduzir, ou até menosprezar muito a maternidade da mulher como apenas gerar um filho e procriá-lo e botá-lo no mundo. E eu gostaria de compartilhar com você algumas maneiras pelas quais eu creio que mães, que eu quero chamar aqui de mães de avivamento, podem gerar e produzir filhos de avivamento. Quantas mães querem fazer isso? Primeira coisa que eu creio que mães de avivamento preparam seus filhos para um relacionamento com o Espírito Santo. Diga comigo, mães de avivamento preparam seus filhos para um relacionamento com o Espírito Santo. Do pastor Cota essa frase quando ele diz: enquanto o relacionamento dos filhos com a figura do pai é a preparação para um relacionamento com a paternidade divina, a mãe é a preparação do coração do filho ou da filha para um relacionamento com o Espírito Santo. Quando filhos têm dificuldade de se relacionar com Deus, é porque alguma dificuldade ele tem com seus pais ou com seu pai. E quando pessoas têm muita dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo, alguma dificuldade elas têm de se relacionar com a sua mãe. 2 Coríntios, eu acho que aí está 1 Coríntios, já foi consertado não? Mas 2 Coríntios 13 diz: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Essa comunhão do Espírito Santo é algo que a mãe que traz essa revelação, dessa intimidade, dessa comunhão com o Espírito Santo. Porque isso só se constrói com um relacionamento de aconchego, que a mãe sabe fazer muito bem. A relação de abraço, já viu como a mãe gosta de abraçar? Eu sei que tem algumas mães que têm dificuldade de abraçar. Isso já revela o quanto ela tem dificuldade, ou teve dificuldade com a sua mãe, ou com seu pai, ou tem pessoas que não conseguem chegar perto, elas querem sempre manter os outros longe, elas têm medo de abraçar, mas nós não podemos ter medo de abraçar, amém, queridos? Um abraço você pode ser curado, você pode curar alguém com um abraço, amém ou não amém? Portanto, a mãe sabe fazer isso, a mãe aconchega, a mãe estabelece vínculos, a mãe cria, edifica, aduba, constrói, fortalece esses relacionamentos. Ela sabe entrar e sair, ela sabe se comunicar com o pai, com o filho, com a filha, e às vezes ela faz a coisa no meio de campo. Viu aquele jogador do meio de campo que faz a ligação com o ataque, com a defesa? A mãe é aquela que sabe: calma, não fala agora com teu pai que não vai dar certo, espera a hora certa. Aí ela diz: agora é a hora, vai lá que ele vai dar certo. Ela sabe, isso é jogo de cintura, isso é preparação
coração para relacionamentos eficazes, abençoados, apaixonados e edificantes. Você, mãe, tem esse poder, Deus te deu. Usa esse poder. Para repreendido, sai para lá. Mãe de avivamento, preparam o coração dos seus filhos intencionalmente para que eles se relacionem com o Espírito Santo. Amém. 3 amém aqui, glória a Deus. Concordaram comigo. Mas o que faz uma mãe de avivamento? Eu queria mostrar para vocês, compartilhar com vocês um modelo, uma experiência de um modelo de uma mãe de avivamento chamada Susana Wesley. Quantos aqui já ouviram falar dessa mulher? Susana Wesley foi uma mulher que nasceu numa família britânica, e ela era de uma família puritana, muito devota, de 25 filhos. Ela era a caçula de uma família de 25 filhos. Você tem 3 e acha muito? Você está longe ainda de ter uma família que nem a de Susana Wesley. Quem tem 3 filhos aqui? Quem tem? Pois é, quem tem 4? Ali, 4, 5. Está vendo? Chegou nem perto de Susana Wesley. Essa mulher nasceu em 1669 em Londres, na Inglaterra. E ela conta a história dela, a biografia dessa mulher. Algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que ela cresceu vendo o seu pai, que era um puritano devoto também, lendo 20 capítulos da Bíblia Sagrada todo dia. Era uma devoção do pai dela. Essa devoção do pai dela influenciou de forma duradoura o caráter e ao longo de toda a sua vida. Aos 19 anos, Susana casou-se com o reverendo Samuel Wesley. E juntos tiveram 19 filhos. Alguém tem 19 filhos aqui, não? Eu sei que ia precisar de uma van para trazer esse povo todo para a igreja. Mas tem van, tem ônibus, tem micro-ônibus, hoje tem tudo, né? E essa mulher, irmãos, começou logo cedo. Quando ainda era uma menina, ela começou a orar a Deus. E uma das orações que ela fez foi que para cada hora de diversão e de entretenimento que ela gastasse na vida, ela daria também 1 hora de oração e de leitura, meditação na palavra de Deus. Quero desafiar a mãe de avivamento aqui hoje. Cada hora que você gastar na internet buscando mensagens e mídias sociais, se você doar ao mesmo tempo para buscar o Senhor e buscar a sua face, buscar intimidade com o Espírito Santo, você vai ser uma mãe de avivamento. Eu sei que pelo amém não vai ter muita gente aqui disposta a fazer isso. Mas como ela casou, teve filhos, imagina 19 filhos. Eu vejo mães aí com um filho descabelada. Ei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? O menino não me deixa. 3 filhos, você é louca. A moça está lá, a senhora está lá com a barriga, né, grávida. É o primeiro filho? Não, é o terceiro. Terceiro? É mesmo? Já começa a olhar assim, você é louca? Você está pensando que está onde? Está pensando que está no tempo de Wesley? Aí ela falou, não, é o terceiro. Eu falei, e você vai ligar? A moça, uma falando para a outra. E você vai ligar, vai fazer alguma coisa aí? Não sei, a gente está pensando. Aí ela falou assim, é melhor você pensar rápido e tomar providência, porque se você for na onda aqui do pastor Ricardo, você vai ter uns 10. Glória a Deus. Ela diz, eu sou lá da minha. Pois é. Quer ter filho, vem para cá. Amém. Mas imagina, 19 filhos. Imagina a escadinha. Todo ano é um, todo ano é um. E aí o que acontece? Manter esse compromisso de orar ou de meditar na palavra 1 hora para cada. Imagina que uma mulher com 19 filhos não tem mais entretenimento e diversão. A diversão dela é cuidar dos filhos. Então ela decidiu alguma coisa diferente.
Porque ela, além de cuidar da família, ela tinha que ordenhar vacas, ela tinha que cuidar da horta, ela tinha que ensinar, não tinha escola para fazer o que faz hoje, né? Ela tinha que fazer homeschooling, ensinar suas crianças. Quando todos os seus filhos completaram 5 anos de idade, no outro dia ela começava a alfabetizar a criança. E ela começava na Escritura Sagrada, começava ensinando os filhos a ler a Bíblia. Em 3 meses, todos eles estavam alfabetizados. O governo fica doido para pegar seus filhos e sacudir ele num negócio chamado escola de tempo integral, que todo mundo vende hoje como se fosse a epopeia do mundo, a panaceia que vai resolver todos os problemas da família. Eu nunca vi coisa tão absurda e tão desgraçada para a família como escola de tempo integral. Desculpe você, mamãe, que se acha muito ocupada. Se você não tem tempo para criar seu filho, não tenha, vá viver sozinha. Mas filhos não foram feitos para serem ensinados na creche o dia inteiro. E pior, mães que não fazem nada durante o dia, sacodem os filhos lá numa creche às 7 horas da manhã e se esquecem de ir buscar os filhos às 5 da tarde. Vão buscar às 6 ou às 7 porque passaram o dia inteiro no shopping com as amigas, tomando chá e gastando o dinheiro do marido, que é dela também, claro. Ou então passaram o dia na academia. Sabe o que chama uma mulher dessa? Mulher tola, de Provérbios 14:1. Fuja de uma mulher dessa, viu, homem de Deus? Fuja, sai fora, chuta aquele laço. Agora, se você já casou com ela, já era, agora vai aguentar. E agora o que é que ela faz? Ela decidiu uma coisa diferente, já que não tem jeito de ficar, né? Ela fez o seguinte: eu vou separar 2 horas de oração todo dia para orar pelos meus filhos. Você faz isso hoje? Mulher que não tem filho nenhum, consegue fazer isso? Consegue, se quiser faz. Agora imagine essa mulher separando 2 horas com um monte de menino enchendo o pé, pedindo as coisas, não sei o quê, briga para lá, briga para cá. Segunda coisa que você deve aprender com essa Susana, essa mulher de avivamento, é que mães de avivamento não abrem mão do seu tempo a sós com Deus. Diga comigo, mães de avivamento não abrem mão do seu tempo a sós com Deus. E aí foi uma ideia de Susana, uma ideia criativa. Ela educou seus filhos, ela ensinou seus filhos limites. O que pais hoje não sabem fazer. Os pais hoje são dominados, são intimidados pelos filhos. Os filhos fazem o que querem. Manobram os pais. Constrangem os pais não ficam com medo, com vergonha, constrangidos de botar limites. Você, pai, foi dado a você o direito e o poder de impor limites aos seus filhos. Susana fez isso e ela disse o seguinte: olha, é o seguinte, tem um sinal. Quando vocês me verem em algum lugar com um avental na cabeça, cobrindo a cabeça, escondida dentro de um avental, você já sabe que eu estou no meu tempo a sós com Deus. Você não pode me perturbar. E todos os filhos de Wesley, de Susana Wesley, respeitavam esse momento. Porque ela disse, só se um de vocês morrer, aí vocês me chamam. Se isso for uma emergência muito grande. E todos respeitavam. Naquela hora a mamãe estava em oração e não podia ser perturbada. Quem está entendendo? E mais ainda, os filhos foram crescendo e ela foi separando. Olha que coisa, irmãos, que coisa. A história conta que ela ainda conseguia separar 1 hora por semana para cada filho, só para falar com eles sobre coisas espirituais, além de orar 2 horas por dia por eles. Ela separava 1 hora por semana para falar com cada um deles. E você pergunta, o que essa mulher tinha? Será que ela nunca conseguiu? Ou será que ela nunca pensou em desistir? A história conta que sim. Várias vezes ela pensou que não daria conta. Mas eu creio que o que nunca faltou nessa mulher, o que não pode faltar numa mãe de avivamento, é uma firme decisão de se manter
como uma mãe piedosa de oração. É a oração que vai fazer a diferença no sucesso ou no fracasso da vida dos seus filhos. Se você tiver um compromisso de oração, pode garantir que Deus vai ajudar seus filhos a alcançarem o alvo e o propósito para o qual eles foram criados. Quem recebe, faz um barulho, diz alguma coisa, toma posse. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Essa mulher continua sendo uma inspiração para nós hoje, mais de 300 anos depois que ela fez essa história. Ela continua nos inspirando, seu exemplo nos mostra, ela nos revela, nos inspira o que pode acontecer quando alguém se rende totalmente ao chamado de Deus para a sua vida. Você, mãe, foi chamada para ser uma mãe de avivamento. Quem quer e recebe, diga glória a Deus. Terceiro lugar, mães de avivamento ensinam seus filhos a fazer o que é certo. Mães de avivamento não ensinam aquilo que elas acham que é certo. Mães de avivamento não ensinam aquilo que elas acham que o mundo que está dizendo que é certo. Mães de avivamento ensinam o que a palavra de Deus diz que é certo. O exemplo de Timóteo é muito forte na Escritura Sagrada. Timóteo era um filho espiritual do apóstolo Paulo. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha o legado que esse garoto recebeu. Uma avó poderosa que passou, uma mãe de avivamento que passou para sua filha Eunice, e a filha Eunice passou para seu filho Timóteo. Timóteo é um dos principais pastores do Novo Testamento, treinado pelo apóstolo Paulo, e que tem um legado tão precioso, um filho de uma mãe de avivamento. Ainda no capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 15, Paulo reconhece em Timóteo, ele diz: desde a infância tu sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe o que vai fazer seu filho forte, sábio, entendido para a salvação? Não é você dar um smartphone para ele quando ele tem 5 anos de idade. Isso vai botar ele em contato com o mundo, com tudo que não presta. O que vai fazer seu filho, sua filha sábio ou sábia para a vida eterna é você ensinar as sagradas letras a ele desde pequeno. Que quando ele envelhecer, a semente está lá no coração, foi plantada. Quem vai dizer amém? Amém. Suzano Wesley, irmão, cria firmemente em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É ensinar enquanto é criança. E depois você crê, e você ora, e você profetiza, e espera que a semente boa vai dar bom fruto. Se a semente for boa, vai dar bom fruto, amém? Em quarto lugar, mães de avivamento produzem filhos de avivamento. Diga comigo, mães de avivamento produzem filhos de avivamento. Suzano Wesley produziu um filho chamado John Wesley. John Wesley foi um dos maiores avivalistas do século XVIII. Ele nasceu como 15º filho do casal Wesley. Se você continuar tentando, 3, 4, 5, pode ser que você chegue no 15º e ele seja um próximo avivalista. Quem quer tentar isso aqui? Quem quer tentar? Vai receber em nome de Jesus. Receba. Receba, receba. Receba a unção de Wesley em nome de Jesus. Ele nasceu em 17 de junho de 1703, também na Inglaterra. E esse homem, esse garoto que quase morreu num incêndio, aos 5 anos de idade a sua casa pegou fogo, de madrugada. Quando eles perceberam que a casa estava em chamas, começaram a sair, imagina, 19 filhos, não sei se tinham 19 já agora, mas pelo menos, né, o Wesley já era nascido. Provavelmente já tinha os 19, se algum não tinha morrido antes. E eles todos saíram para fora da casa, e a casa pegando fogo. Quando eles contaram, porque muito menino assim tem que contar, não dá para fazer a chamada, fulano presente, não, você conta, 1, 2, 3, faltou, quem está faltando? O Wesley, o João está faltando.
E eles estavam lá dentro. O pai já estava se ajoelhando para encomendar a alma do menino a Cristo. Quando os vizinhos viram, ele botou a cabeça numa janela e eles correram, um subiu em cima do ombro do outro e acabaram arrastando o Wesley lá, o último dos filhos daquele incêndio. E ele foi salvo do incêndio porque Deus tinha um propósito na vida dele. Estima-se que John Wesley, em toda a sua vida, quando ele morreu aos 88 anos de idade, com mais de 50 anos de ministério, ele pregou mais de 40 mil sermões a quase 1 milhão de pessoas e viajou mais de 400 mil quilômetros a cavalo, pregando por todo canto. Esse homem se tornou o grande avivalista do século XVIII. A pergunta é: qual o segredo desse inglesinho pequeno de 1,66 m de altura, com um pouco mais de 60 quilos? Olha o que ele disse certa vez quando perguntado: eu aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Qual é o legado que você quer deixar para seu filho e sua filha, minha irmã? O que é que você quer que seu filho se lembre quando ele um dia for perguntado a respeito da sua mãe? Um dia que John Wesley e seu irmão Charles Wesley, que foi outro grande homem de Deus, estima-se que Charles Wesley escreveu mais de 9.000 hinos. Ele era um compositor, escreveu hinos fantásticos, até hoje a gente canta. E eles dois foram chamados, convidados para pregar nos Estados Unidos aos índios e colonizadores daquela época. E quando ele estava para partir, se despedindo da sua mãe, ele já temeroso e preocupado, porque sua mãe já tinha uma certa idade. Quando ela se despediu dele, Susana Wesley olhou para John e disse assim: quisera eu que tivesse pelo menos 20 filhos. Eu me alegraria que todos eles fossem usados, empregados, como vocês estão sendo agora, mesmo que nunca mais eu os visse. Ela entregou aqueles filhos para serem uma bênção para o mundo. Você cria filhos para você, mamãe? Eu cria filhos para Deus usar no mundo. Você cria para você, ele vai ficar com você, só com a mamãe e com a vovó. Mas se você cria filhos para Deus, você vai ter uma descendência no céu. Quando a Susana ainda era uma criança, ela diz a sua história que ela fez uma oração. Ela disse: Senhor, permita que o Senhor acenda uma luz espiritual na Inglaterra, a partir da minha vida, que ilumine todo mundo. Deus respondeu essa oração, não talvez do jeito que Susana pensou, mas Susana viu isso se cumprir na vida dos seus filhos, na vida de John Wesley, porque ela entendeu que Deus a chamou para servir como mãe. O mundo vai dizer que ser mãe é bobagem, que mãe, mulher, você só tem significado se você for para o mercado de trabalho. E eu fico vendo essas bobagens aí, essa banda de mulher disputando espaço, brigando porque uma ganha mais do que a outra, o homem ganha não sei o que mais, não sei o que lá, e é briga de sexo, é briga não sei de que, isso tudo é história de capiroto. Verdadeiras famílias não têm donos, são parceiros. O marido e a esposa são uma equipe imbatível quando eles entendem os seus papéis, que Deus levantou pais e mães, homens e mulheres, esposos e esposas para cumprir seu chamado e propósito na terra. Isso muda tudo. Essas disputas desaparecem, ninguém é dono de nada. Toda família precisa de um homem disposto a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E toda mulher deseja ser amada por esse tipo de homem. É isso que nós estamos buscando nessa geração. Quem está entendendo, diga amém. Deus usou esse homem tão poderosamente. Alguns historiadores dizem que o grande avivamento do século XVIII, protagonizado por John Wesley na Inglaterra, teve uma influência tal que salvou a Inglaterra.
de uma revolução sangrenta, igual a que na mesma época aconteceu na França e produziu tanto derramamento de sangue na Revolução Francesa. Um dia perguntaram a Susana Wesley como que uma mulher tão ocupada com tantos afazeres, tantos cuidados com a família, ainda conseguia separar 2 horas por dia para orar por seus filhos, como devoção a sós com Deus. Como ela podia, em 24 horas, incluir tantas atividades. Eu creio que a resposta podia ser dada nessas 2 horas de retiro diário, quando essa mulher buscava e obtinha de Deus, na quietude do seu quarto, essa paz, essa paciência e esse valor incansável que só aqueles que buscam e esperam na presença de Deus encontram. Mães descabeladas, ansiosas, estressadas, irritadas, são fruto de mães que não perceberam que o lugar onde elas podem encontrar isso é na quietude do seu quarto, num tempo a sós com Deus. Estão preocupadas com tantas coisas, mas talvez aquelas que pensam, qual é o segredo? Uma outra vez perguntaram a Susana como ela podia descrever a criação dos seus filhos. Ela então disse assim: ninguém pode seguir o meu método, senão renunciar o mundo no sentido mais literal. Há poucos, se houver, que devotariam cerca de 20 anos do primor da sua vida na esperança de salvar as almas dos seus filhos. Ela dedicou o frescor da sua vida, o vigor maior da sua vida, e investiu a sua vida na vida dos seus filhos. E como resultado, essa mulher, que foi uma mãe de avivamento, essa mulher mudou o mundo, afetou o mundo, e sua história chegou até nós, para te inspirar aqui hoje, mãe de avivamento. A escolha é sua. Você pode continuar escolhendo uma vida anônima, ou apenas tentando sobreviver nessa terra. Eu creio que Deus tem coisa melhor para você. Eu creio que Deus tem uma história mais interessante para você. Eu creio que Deus tem uma história melhor do que essa de ficar estressada, preocupada com o amanhã. Eu creio que Deus deseja para você algo mais profundo, algo mais que tem um alcance muito maior do que isso. Deus quer usar você para ser uma mãe de avivamento. Deus quer usar teus filhos, se você entregá-los a Ele, para que eles sejam homens e mulheres de Deus que afetem o mundo para melhor. Estamos aqui, passamos por essa vida tão rápido, é tão fugaz. A Bíblia diz que somos um conto ligeiro. A Bíblia diz que somos como uma nuvem que passa. Mas aquilo que nós fizemos, estamos fazendo aqui, tem valor eterno. Quero desafiar aqui as mães. Se tem mãe de avivamento aqui, se tem mães aqui que desejam ser mães como Susana Wesley, mães que decidiram buscar em Deus a sua força. Você sozinho não vai conseguir. Quero chamar a banda aqui rapidamente. Você sozinho, eu sozinho, não vamos conseguir. Mas assim como Susana obteve do Senhor a força, a alegria necessários para levar adiante esse projeto, de levar consigo seus filhos e sua família, eu creio que Deus também quer te dar hoje à noite. Se você quer ser uma mãe dessa, se você deseja, se você já é uma mãe biológica, ou se você ainda não é mãe ainda, mas vai ser, então eu te desafio a você ficar de pé.